Passo 1. Aceite a verdade incômoda. Ninguém age pensando em você, só em si mesmo. Você já parou para pensar que boa parte da sua raiva nasce de uma ilusão? Uma fantasia sutil, mas destrutiva, que você carrega sem perceber. A ideia de que os outros deveriam considerar seus sentimentos antes de agir. Que deveriam pensar 2 vezes antes de mentir, sumir, provocar, ignorar, humilhar. Mas Maquiavel nos arranca dessa fantasia sem anestesia. Ele não oferece consolo. Ele entrega um espelho. Um espelho cruel, mas necessário. A realidade é dura. As pessoas não estão pensando em você. Estão pensando nelas. E isso não é um defeito. É uma regra. Uma estrutura de comportamento que se repete com precisão matemática. A maioria age para preservar o próprio conforto, a própria vantagem, a própria imagem. E se no processo isso te causa dor, não é problema delas. Porque para elas, você não é o centro do enredo. Você é só uma peça no tabuleiro. Essa é a primeira frieza que você precisa aceitar se quiser parar de ser manipulado pelas emoções. Não importa o quanto você seja bom, fiel, generoso. Isso não cria imunidade contra a indiferença. Porque no mundo real, não é o seu caráter que define como os outros agem. É o interesse deles. Simples assim. Maquiavel sabia disso com clareza brutal. Por isso, sua filosofia não gira em torno de como as pessoas deveriam se comportar, mas sim de como realmente se comportam. O problema é que essa verdade bate de frente com tudo que você aprendeu desde criança. Frases como, trate os outros como gostaria de ser tratado, quem planta o bem, colhe o bem, ou, se você for leal, os outros serão também. São bonitas, mas são perigosas quando aplicadas sem lucidez, porque criam uma expectativa disfarçada de moralidade. E toda expectativa mal posicionada se transforma em frustração. E essa frustração, quando se acumula, vira raiva. Uma raiva que você não sabe de onde vem, mas que explode com facilidade. A raiva de quem se sente traído por um mundo que não corresponde. Mas aqui está o segredo. O mundo nunca prometeu corresponder. Essa frustração não nasce do que te fizeram. Ela nasce do que você esperava que não fizessem. A mágoa vem da diferença entre o comportamento idealizado e o comportamento real. E quanto mais ingênua a sua leitura do outro, mais devastadora será a sua decepção. Maquiavel nos propõe uma saída: trocar a esperança pela observação. Abandonar a ideia de que o outro vai agir com empatia e começar a analisar com frieza o que está por trás das ações. Você precisa entender o seguinte: quando alguém mente, omite, manipula, finge ou trai, na imensa maioria dos casos, essa pessoa não está contra você. Ela simplesmente está a favor dela mesma. Isso não torna o ato menos grave, mas muda a forma como você o interpreta. E isso muda tudo. Porque quando você entende que as atitudes alheias são motivadas por necessidade, medo, ambição ou sobrevivência, você começa a enxergar padrões. E onde há padrão, há previsibilidade. E onde há previsibilidade, há controle. Se você ainda reage com fúria quando alguém falha com você, é porque está esperando que essa pessoa tivesse feito diferente. Mas se você já entende que a maioria está apenas seguindo sua lógica interna, e que essa lógica não inclui o seu bem-estar como prioridade, então a sua resposta já não é mais emoção, e sim estratégia. Maquiavel nos convida a abrir mão da ingenuidade. Ele nos mostra que o erro não está nas pessoas serem egoístas, o erro está em você achar que elas não seriam. E essa mudança de visão te devolve o poder. Porque quando você para de esperar lealdade incondicional, começa a enxergar o comportamento humano com mais precisão. E precisão é o primeiro passo para o controle. É claro que isso soa frio, mas é exatamente essa frieza que protege.
Não estamos falando aqui de virar uma pedra, de abandonar o afeto ou de viver desconfiado. Estamos falando de lucidez. A lucidez que te impede de cair em ciclos repetitivos de raiva, decepção e descontrole. A lucidez que te permite aceitar que a maioria não está contra você, mas também não está por você, está por si mesma. E por isso, suas ações vão seguir o fluxo do próprio interesse. Alguém que um dia te elogiou pode amanhã te atacar. Alguém que te prometeu fidelidade pode, em outro contexto, te apunhalar. Não por maldade pura, mas porque, para essa pessoa, naquele momento, o interesse falou mais alto que o vínculo. E é exatamente isso que Maquiavel entendia melhor que ninguém. O ser humano não se move por gratidão ou por justiça. Se move por vantagem. E você só tem duas opções. A primeira é continuar esperando que os outros ajam com a mesma ética que você cultiva e seguir colecionando frustrações. A segunda é entender que a ética do outro não é sua responsabilidade e começar a analisar cada atitude como um dado, um sinal, um indicador de quem essa pessoa é de verdade. E uma vez que você enxerga isso, pode decidir com calma o que fazer, sem surtar, sem se ferir, sem se desgastar emocionalmente por alguém que nem estava pensando em você para começar. Não é ódio, é clareza. Não é desprezo, é maturidade. Quando alguém te decepcionar, você não vai mais se perguntar como ela pôde fazer isso comigo, mas sim, o que essa atitude revela sobre ela. Isso te tira da posição de vítima e te coloca na posição de estrategista. Porque o estrategista não lamenta que a chuva molhou sua roupa. Ele aprende a ler o céu antes de sair de casa. É esse o nível de consciência que Maquiavel propõe. E no fundo, você já sabe disso. Já viu pessoas agirem com frieza, com egoísmo, com brutal lógica de autopreservação. Já foi ferido por alguém que parecia confiar. Já deu mais do que recebeu, já sentiu que sua entrega foi tratada como descartável. Então por que continuar esperando que seja diferente? Por que continuar acreditando que, da próxima vez, o mundo vai respeitar seu coração só porque ele é puro? A resposta de Maquiavel é direta. Pare de esperar. Observe. Entenda. E se adapte. O passo 1 desse caminho é esse. Aceite de uma vez por todas que ninguém age pensando em você, só em si mesmo. E isso não precisa te tornar amargo, precisa te tornar sábio, porque a sabedoria não está em se proteger do mundo se escondendo. Está em andar por ele com os olhos abertos, com o espírito firme, com a expectativa ancorada na realidade, não em fantasias. Quando você incorpora essa verdade, algo poderoso acontece. A raiva perde força, o ressentimento perde voz, e o controle volta para suas mãos. Porque agora você sabe, o outro age como pode, como sabe, como quer, mas você escolhe o quanto isso te afeta. E essa escolha é o começo do verdadeiro poder. Passo 2. Transforme sua frustração em observação estratégica. Você não controla quando alguém te provoca, mas pode controlar o que faz com isso. A raiva, na maioria das vezes, é só o reflexo de uma expectativa frustrada. Só que o problema não está em sentir, está em se entregar. Maquiavel sabia que quem entrega sua emoção entrega seu ponto fraco. E quem revela o ponto fraco num ambiente competitivo, seja ele pessoal, profissional ou social, perde antes mesmo de começar. Quando você se irrita, sua reação se torna um manual de instruções sobre como te desestabilizar. A sua expressão muda, o tom da sua voz se altera, o corpo denuncia o que você está tentando esconder. E tudo isso vira munição para quem está assistindo. Mesmo que você pense que está apenas desabafando ou sendo sincero, na prática você está dando poder ao outro. Está abrindo um mapa detalhado do que te atinge. E, num mundo onde poucos têm empatia e muitos têm interesses, esse tipo de exposição é um risco que você não pode correr.
Transformar frustração em observação é como virar a mesa. É sair da posição de quem sente e entrar na posição de quem analisa. Em vez de perguntar, por que fizeram isso comigo? A pergunta passa a ser, o que essa ação revela sobre a pessoa que a fez? E é aí que o jogo começa a mudar. Porque a partir desse ponto, você para de reagir e começa a ler o cenário com frieza. A reação emocional te prende. A análise estratégica te liberta. Vamos imaginar uma situação comum. Alguém te ignora de forma fria, te ataca com palavras disfarçadas de ironia, te exclui de uma decisão importante ou age com indiferença quando você esperava apoio. A primeira reação, quase sempre, é sentir raiva. Raiva da injustiça, da quebra de confiança, do descaso. Mas a raiva, nesse caso, só serve para uma coisa: te tirar do controle. E quando você perde o controle, você se torna previsível. E quando se torna previsível, qualquer um pode te manipular. Agora, se você troca a raiva pela observação, algo muito mais poderoso acontece. Você começa a perceber os padrões por trás da atitude do outro. Você entende que aquela frieza não surgiu do nada, que aquele ataque tem um objetivo, que aquela exclusão revela medo, insegurança, inveja ou pura estratégia. E o mais importante, você para de se ver como alvo e começa a se posicionar como alguém que coleta dados, que analisa o cenário, que estuda o comportamento humano não com ressentimento, mas com inteligência. Maquiavel ensinava que o verdadeiro domínio começa com a leitura fria dos fatos, e para isso você precisa de distância emocional. Precisa ser capaz de olhar para uma provocação sem entrar nela, de perceber o jogo sem ser peça do tabuleiro, de identificar intenções sem reagir ao impacto imediato que elas causam. Isso exige prática, porque a maioria de nós foi treinada para responder rápido, para se justificar, se explicar, se defender, contra-atacar. Mas essa pressa em responder revela mais sobre você do que você gostaria. Mostra que você ainda está no campo emocional, ainda está sendo puxado pela necessidade de provar algo, ainda está preso no desejo de ser compreendido, respeitado ou valorizado. Só que quem domina o próprio jogo não precisa provar nada, ele apenas observa e age quando for a hora certa. A frustração, quando não é controlada, vira impulso, mas quando é contida, vira leitura. E quem sabe ler as entrelinhas da ação humana tem uma vantagem imensa, consegue prever o próximo passo antes que ele aconteça, consegue se preparar, consegue ajustar sua presença, sua fala, sua estratégia e, principalmente, consegue manter sua energia protegida. Porque, ao invés de gastar tudo tentando mudar o outro, concentra-se em se tornar inabalável. Existe uma frase não dita em Maquiavel, mas que ecoa em toda a sua filosofia: quem observa em silêncio, vê mais longe. E essa é uma arma que poucos sabem usar, porque exige que você dome o ego, que você aceite não reagir quando tudo em você quer explodir, que você resista ao impulso de dar resposta imediata, que você seja paciente num mundo que corre. Essa paciência não é passividade, é domínio. É a força de quem escolhe quando e como agir, não porque está com raiva, mas porque entendeu o jogo. E essa escolha muda tudo, porque a maioria ainda está presa ao comportamento primitivo de reagir. Reage ao olhar atravessado, reage ao comentário maldoso, reage ao silêncio proposital, reage à rejeição, à comparação, à indiferença. Mas você não. Você aprendeu a usar tudo isso como pista, como sinal, como mapa. E aqui está um ponto essencial. Quem transforma a frustração em observação também transforma o outro em espelho. Cada ataque revela mais sobre quem ataca do que sobre quem recebe. Cada gesto frio revela a qualidade emocional de quem o pratica. Cada fala agressiva mostra as feridas mal resolvidas de quem precisa machucar,
para se sentir forte. E quando você entende isso, para de absorver a dor do outro como se fosse sua. Você apenas toma nota. E essa nota se torna uma decisão futura. Uma escolha mais consciente. Um corte necessário. Um afastamento estratégico. Uma blindagem emocional. Não é orgulho, é inteligência. Porque você não pode impedir os outros de agirem como são. Mas pode impedir que o comportamento deles mude quem você é. E essa firmeza é uma forma de poder silencioso. Um poder que se constrói a cada vez que você escolhe observar em vez de reagir. A cada vez que você decide não devolver a ofensa. A cada vez que transforma uma provocação em clareza. A cada vez que troca a necessidade de ter razão pela calma de entender o cenário. Maquiavel jamais aconselharia um príncipe a se desesperar diante da traição de um aliado. Ele diria: observe, anote, espere. Não é o primeiro a se levantar que vence. É o que se levanta na hora certa, com a estratégia certa, com a informação certa, com o silêncio que confunde, não com o grito que denuncia a fraqueza. E essa é a essência do segundo passo. Transformar frustração em observação. É a decisão de não lutar com as armas do impulso. É a escolha de treinar o olhar para ver além da superfície. É perceber que toda emoção negativa é na verdade uma mensagem. E que, se você souber decifrar, ela não te derruba, ela te instrui. A raiva passa, mas o aprendizado fica. E se você aprender a transformar cada situação incômoda em leitura de cenário, vai perceber que a maioria dos conflitos não precisa ser enfrentada com fúria. Basta um olhar mais atento, uma postura mais firme, um silêncio mais bem colocado. Porque enquanto a maioria ainda está tentando ganhar pela força, você já está vencendo pela observação. E essa vantagem, quando bem usada, muda o jogo por completo. Passo 3. Simule controle até que ele se torne natural. A maioria das pessoas acha que controlar as emoções significa não sentir nada. Que manter a calma é um dom reservado a poucos. Que frieza emocional é sinônimo de frieza humana. Mas Maquiavel ensina outra coisa. Ele mostra que o domínio emocional não nasce de uma ausência de sentimento, mas da capacidade de não se entregar ao sentimento na frente de qualquer um. Ele ensina que nem todo mundo merece ver seu verdadeiro estado interno. Que mostrar tudo o que sente é se expor demais. E se expor demais é perder poder. Por isso, o terceiro passo é simples de entender, mas exige disciplina. Simule o controle, mesmo quando ele ainda não for real. Você não precisa estar bem para parecer bem. Você não precisa ter certeza para manter o rosto firme. Você não precisa ter superado para já demonstrar postura. Maquiavel deixa claro que o que você mostra ao mundo deve ser uma escolha, nunca um reflexo automático do que sente. Pense nas vezes em que alguém te provocou e você reagiu no calor do momento. Talvez sua voz tenha subido, talvez sua expressão tenha mudado, talvez seu corpo tenha se enrijecido. E tudo isso denunciou o que você tentava esconder. Que aquilo te atingiu. Que aquela palavra teve efeito. Que aquela pessoa te desequilibrou. Agora imagine o contrário. Imagine que você manteve o rosto calmo, mesmo com a raiva fervendo por dentro. Que sua postura continuou firme, mesmo com a decepção queimando. Que sua voz saiu limpa, mesmo com vontade de gritar. Nesse momento, algo muda. Você não é mais jogado pelo jogo, você passa a controlá-lo. Simular o controle não é mentir. É proteger seu território interno. É construir uma parede entre o que sente e o que os outros conseguem perceber. E por que isso é importante? Porque vivemos em um mundo onde quase ninguém escuta com empatia, mas muitos observam para explorar. O que você revela pode ser usado, e o que você protege mantém seu valor. Maquiavel acreditava que o governante sábio devia parecer virtuoso,
mas agir com firmeza quando necessário. Não porque isso fosse falsidade, mas porque, em um mundo cheio de olhares atentos, quem revela demais perde vantagem. Isso serve para você também. Você não precisa mostrar fraqueza para ser verdadeiro. Não precisa desabar em público para provar que tem sentimentos. A verdade não está no descontrole. A verdade está em saber a hora certa de mostrar. E principalmente a hora de não mostrar nada. Talvez isso soe como fingimento para alguns, mas fingimento é quando você engana os outros. Aqui, não estamos falando de enganar ninguém. Estamos falando de proteger, de criar uma barreira estratégica entre o que acontece dentro de você e o que o mundo tem acesso. Isso é força. É inteligência emocional colocada em prática com clareza. Quantas vezes você se sentiu arrependido por ter explodido, por ter falado demais, por ter se revelado para alguém que não merecia? Essas falhas não foram apenas emocionais, foram estratégicas. Você deu ao outro mais do que deveria. Você entregou um pedaço da sua estrutura em um momento de fraqueza. E depois disso, ficou mais fácil ser manipulado, julgado, mal interpretado. É por isso que simular o controle se torna um treino essencial. Você não está mentindo para o mundo. Está treinando o mundo a não te ler por impulsos. E com o tempo, essa simulação vira prática. Essa prática vira hábito. Esse hábito vira natureza. E o que antes era esforço, se transforma em naturalidade. Você passa a respirar mais fundo antes de responder, a pensar 2 segundos antes de falar, a sorrir quando tudo dentro de você grita. Não porque está sendo falso, mas porque já entendeu que o que te protege não é a explosão. É o silêncio. É o rosto impassível. É a pausa. Essa postura cria respeito, mas mais que isso cria dúvida. Quando você não se entrega, você se torna um enigma. E o enigma tem força, porque quem te observa não consegue te classificar. Não sabe se te atingiu. Não sabe se venceu. E quando o outro não sabe onde está em relação a você, ele recua. Ele espera. Ele se desorganiza. E nessa espera, você ganha vantagem. Ganha tempo. Ganha clareza. É assim que a simulação vira uma arma silenciosa. Porque ela não ataca, mas protege. Não fere, mas defende. Ela impede que você seja lido como alguém instável. E aos poucos, ela molda sua mente para suportar com mais firmeza aquilo que antes te desmoronava com facilidade. Existe uma autoridade que nasce da calma. Um tipo de presença que impõe respeito sem precisar levantar a voz. Que comanda um ambiente sem precisar fazer força. Que segura a atenção sem esforço. Essa autoridade vem do autocontrole. Mas antes de ser real, ela precisa ser treinada. E o treino começa simulando. Fingindo? Não. Praticando. Porque ninguém nasce sabendo controlar as emoções. Isso é aprendido. E o primeiro estágio do aprendizado é a contenção. Você começa segurando o impulso. Depois, aprende a sorrir quando gostaria de retrucar. Depois consegue silenciar por dentro, não só por fora. E então, quando percebe, aquela firmeza que parecia impossível se torna parte de você. A mesma provocação que antes te tirava do sério, agora mal arranha sua paz. A mesma frase que te desmontava agora passa por você como vento. E o mundo percebe. Não porque você diz, mas porque sente. Sua energia muda. Sua postura muda. Sua resposta muda. Você se torna mais observador, mais preciso, mais seletivo. Não reage a tudo. Não se desgasta por qualquer coisa. Não entrega seu estado interno como um presente para qualquer pessoa. Você guarda. Você escolhe. Você protege. É exatamente isso que Maquiavel defendia. Não um coração frio, mas uma mente forte. Não uma vida sem sentimento, mas um espírito que não se curva ao primeiro ataque. E esse tipo de força não se constrói com explosão.
se constrói com controle. E o controle nasce da prática de parecer firme, mesmo quando tudo dentro de você balança. Por isso, o terceiro passo não é um pedido, é uma exigência. Simule o controle. Treine o autocontrole na forma como fala, na maneira como reage, no jeito como olha, no tempo que espera antes de agir. Isso não te torna menos verdadeiro, te torna mais preparado, porque o mundo não pertence a quem sente mais, pertence a quem sente com sabedoria, a quem não deixa a emoção se tornar fraqueza, a quem transforma a dor em silêncio, a quem treina a presença até que a presença imponha respeito por si só. E quando esse respeito nasce não por grito, não por confronto, mas por firmeza, então você já não precisa mais simular, porque você se tornou. Passo 4. Antecipe a provocação. Reaja antes que ela aconteça. Dentro de você. Você pode até achar que tem autocontrole até que alguém aperta exatamente o botão certo. Uma palavra atravessada, uma injustiça evidente, um desprezo inesperado. E quando você vê, já reagiu. Já falou o que não queria, já entregou o que devia guardar, já se perdeu no calor da emoção. O problema é que quem reage no susto quase sempre perde a vantagem. E Maquiavel, se estivesse ao seu lado, não te diria para manter a calma. Ele diria: não espere o golpe para decidir como vai suportá-lo. O verdadeiro controle emocional não se revela no momento da explosão. Ele é construído antes, ele é treinado em silêncio, nos bastidores. Porque quem espera ser provocado para então pensar em como reagir, já perdeu o primeiro passo. Já começou atrás. Já entrou no jogo do outro. Maquiavel, com sua visão direta e sem floreios, deixaria uma única recomendação. Quem quer vencer precisa agir antes da luta, não depois. Isso significa que o quarto passo para parar de se descontrolar é aprender a reagir por antecipação. Mas essa reação não é contra o outro, é contra você mesmo. É dentro de você que a batalha começa. É ali que mora o primeiro impulso. É ali que, se você não agir rápido, o corpo vai falar antes da mente. E tudo o que foi construído em silêncio se desfaz num segundo. Antecipar é treinar sua mente para decidir, ainda em momentos de calma, como vai reagir quando alguém te atacar, te ignorar ou tentar te provocar. É estabelecer uma postura que já está pronta antes do ataque chegar. Porque se você precisa pensar na hora do conflito, já está dentro do conflito. Mas se você já pensou antes, já sabe exatamente o que vai fazer. Ou melhor, o que não vai fazer. Maquiavel era claro ao dizer: nunca enfrente o inimigo sem todas as vantagens do seu lado. E isso serve perfeitamente para o seu mundo interno. Se alguém te confronta, você não responde porque foi desafiado. Você responde se, e somente se, isso for útil para seus objetivos. Você não age para provar quem você é. Você age quando entende que a sua reação pode mover uma peça com inteligência. E isso não se constrói no calor do momento. Isso é plantado na disciplina de quem antecipa. A pessoa que te provoca, na maioria das vezes, faz isso esperando uma resposta. Quando ela fala mais alto, quando ela te ignora, quando ela tenta te humilhar em público, existe uma intenção oculta. Ela quer ver se te tira do controle. Porque se ela conseguir, ela vence. Ela mostra que pode mexer no seu centro, que consegue te manipular pelo emocional. E uma vez que isso acontece, ela sabe que te domina. Nem que seja por um instante. Mas isso basta. Agora imagine que, ao ser provocado, você simplesmente respira. Não por acaso, mas porque já decidiu que essa será sua primeira resposta. Que ao invés de responder, você vai analisar. Que ao invés de retrucar, você vai observar. Que ao invés de se justificar, você vai permanecer firme. Essa firmeza não nasce no momento. Ela é construída nos dias em que você se comprometeu consigo mesmo a não se perder por pouco.
a não se deixar puxar por qualquer um, a não deixar que o barulho do mundo te tire da rota. A antecipação não é rigidez, ela é clareza. Você não trava sua resposta por medo. Você a segura por inteligência. Porque já entendeu que o preço da reação impulsiva é alto demais. Um desabafo errado pode te fazer perder a autoridade. Uma resposta atravessada pode fechar portas. Um gesto impulsivo pode deixar marcas que não somem. E o mundo está cheio de armadilhas, esperando você reagir como sempre. Mas quando você muda o padrão, você muda o jogo. É como se você dissesse sem palavras: eu já sabia que isso podia acontecer, e por isso já estou preparado. E essa preparação muda tudo. Porque quem se prepara não se surpreende. E quem não se surpreende não se descontrola. O controle emocional começa quando você entende que o cenário pode virar a qualquer momento, e mesmo assim, você continua firme. Isso exige treino. Não é algo que acontece do dia para a noite. É uma construção diária. É acordar e lembrar: hoje, nada e ninguém vai me tirar do eixo sem a minha permissão. É se colocar em situações pequenas e praticar. Alguém fura a fila? Silêncio. Alguém fala com grosseria? Olhar firme. Alguém te expõe sem motivo? Respiração controlada. Tudo isso é treino. Treino para que, quando a situação realmente séria surgir, você já seja alguém diferente. Não porque mudou por completo, mas porque decidiu não ser levado pelo impulso. Esse passo não é sobre reprimir, é sobre preparar. Você não está se tornando alguém frio, sem expressão, sem emoção. Está se tornando alguém que já sabe o que importa, que já escolheu onde vai gastar energia, que já decidiu que não vai entrar em qualquer batalha só porque foi chamado. A maioria dos conflitos não nasce porque algo grave aconteceu. Eles nascem porque alguém reagiu mal a algo pequeno. Uma palavra mal colocada, um gesto impensado, um tom de voz mais alto. A faísca vem, mas quem decide se ela vira incêndio é você. Maquiavel entenderia perfeitamente esse ponto. Ele sabia que as decisões mais importantes não são aquelas feitas diante do povo, mas as que são tomadas no silêncio da própria mente. E se você decide todos os dias que não será refém das provocações, então, pouco a pouco, você se torna inatingível. Porque o outro pode até tentar te provocar, mas você já não responde como antes. E isso desarma. Isso muda o ambiente. Isso coloca o controle de volta nas suas mãos. Antecipar é poder. E esse poder não grita. Ele não precisa se impor. Ele é sentido. Porque as pessoas percebem quando alguém está firme por dentro. Elas percebem quando você não se abala por qualquer coisa. Quando sua calma não é preguiça, é decisão, é domínio, é clareza. Esse é o quarto passo. Antecipe a provocação. Reaja antes que ela aconteça, dentro de você. Porque quando a mente já decidiu o que fazer, o corpo não precisa correr para decidir por impulso. E no momento em que os outros perdem o controle, você continua inteiro. Passo 5. Filtre com frieza quem merece acesso ao seu mundo emocional. Não importa o quanto você tente ser forte, se qualquer pessoa puder entrar no seu mundo emocional, você continuará frágil. Não é a quantidade de pessoas à sua volta que determina sua paz, mas sim o nível de acesso que elas têm ao seu centro. Maquiavel sabia que o erro mais comum de quem perde o controle é justamente esse: deixar a porta aberta demais. Permitir que qualquer voz entre. Qualquer provocação se instale. Qualquer pessoa tenha o poder de abalar. O quinto passo, então, é simples na forma, mas profundo na prática. Você precisa aprender a filtrar. E esse filtro não pode ser emocional. Ele precisa ser racional. Precisa ser frio. Precisa partir de uma pergunta clara: essa pessoa merece o meu desgaste? A maioria dos conflitos emocionais não começa porque alguém nos atacou com força,
mas porque nós permitimos que essa pessoa tivesse importância o suficiente para nos afetar. O ataque só machuca quando vem de alguém que atravessou os limites que você deveria ter imposto desde o início. E muitas vezes, você só percebe isso depois que já foi ferido. É por isso que o filtro precisa estar instalado antes da ofensa. Porque se você espera sentir dor para só depois perceber que aquela pessoa não merecia sua atenção, você já perdeu a vantagem. Já gastou energia, já foi atingido, já reagiu. Maquiavel não falava sobre sentimentos no sentido romântico. Ele tratava os laços humanos como mecanismos de interesse, proximidade e conveniência. E por mais duro que isso soe, ele estava certo. Nem todos que estão perto são aliados. Nem todos que sorriem são confiáveis. Nem todos que se dizem sinceros são leais. E não reconhecer isso é o que transforma uma decepção em uma queda. O que deveria ser só um afastamento vira um drama. O que poderia ser apenas uma leitura fria vira uma ferida que demora a cicatrizar. Filtrar, nesse caso, é decidir com antecedência quem tem o direito de mexer no seu estado emocional. É não permitir que qualquer olhar te desestabilize, que qualquer crítica te paralise, que qualquer silêncio te roube a paz. Porque quando você entrega esse poder, você deixa de ser o dono do seu equilíbrio e passa a ser um reflexo do caos dos outros. Talvez você já tenha dado ouvidos demais a gente que não construiu nada. Talvez já tenha se desgastado tentando provar algo para quem não sabe nem o que quer da própria vida. Talvez já tenha chorado por alguém que sequer cuida da própria consciência. Então a pergunta é: por quê? Por que dar tanto de si para quem oferece tão pouco em troca? Por que colocar sua mente nas mãos de alguém que sequer cuida da própria? É aí que Maquiavel acende a luz da lucidez. Ele diria: o verdadeiro líder, o verdadeiro mestre de si, não entrega seus sentimentos a qualquer um. Ele observa, ele mede, ele avalia, e só então, com critério, decide quem merece estar perto. E esse critério não é baseado em simpatia. Ele é baseado em coerência, em resultados, em comportamento. Você precisa olhar ao redor e se perguntar: essa pessoa é coerente com o que fala? Essa pessoa tem histórico de firmeza, de respeito, de verdade? Essa pessoa age com base em princípios ou só reage aos próprios interesses? Porque se a resposta for fraca, o vínculo também precisa ser. A intensidade da sua entrega deve ser proporcional à maturidade de quem recebe. Tem gente que só quer provocar. Gente que se alimenta do caos. Gente que se aproxima para se comparar, competir, diminuir. E se você não filtrar, você vai absorver isso. Vai deixar que o veneno entre devagar. Vai permitir que palavras sem valor abalem o seu valor. E quando perceber, sua mente já vai estar bagunçada. Seus pensamentos vão estar ocupados com quem não merece nenhum segundo do seu tempo. Por isso, o filtro precisa ser implacável. Você precisa ter clareza para decidir quem pode entrar e quem fica do lado de fora. Quem te fortalece e quem te enfraquece. Quem te ajuda a crescer e quem te puxa para baixo. E essa decisão precisa ser constante. Porque a tentação de agradar, de ser aceito, de provar o próprio valor para todos, é enorme. Mas é também a armadilha que destrói seu centro. Maquiavel jamais colocaria o seu estado emocional nas mãos de alguém instável. E nem você deveria. Porque o seu centro é sagrado. É o lugar mais valioso que você tem. E permitir que qualquer um o invada é abrir mão do próprio poder. É viver em função do que dizem, do que pensam, do que insinuam. E isso é o oposto de controle. Então, se alguém te atacou, pense: essa pessoa vive o que fala. Essa pessoa cuida da própria vida com verdade. Essa pessoa tem equilíbrio.
Se a resposta for não, então por que o que ela disse te afeta tanto? O que ela pensa não define nada. O que ela sente não tem a ver com você. O julgamento dela só tem peso se você permitir. Esse é o segredo do filtro. Ele não bloqueia por raiva, ele bloqueia por critério. E quando o critério é claro, a vida muda. Você passa a ter mais energia, mais tempo, mais foco, porque parou de entregar emoção para quem só traz confusão. O mundo vai continuar tentando entrar. Vão tentar te ofender, te reduzir, te manipular. Mas se o seu filtro estiver bem instalado, isso não vai passar. Você vai ouvir e não absorver. Vai ver e não se deixar atingir. Vai identificar e seguir em frente. Porque o que te protege não é a ausência de ataques, é a maturidade de não se abalar por qualquer um. Esse é o 5º passo. Filtre com frieza quem merece acesso ao seu mundo emocional. E entenda, a sua paz não pode ser pública. Ela precisa ser blindada, protegida, guardada. E isso começa por quem você permite que toque suas emoções. Porque o controle da sua vida sempre começa por quem você deixa entrar. Passo 6. Economize energia emocional como um recurso escasso e valioso. Você já percebeu quanto da sua energia é desperdiçada em situações que não mudam nada? Em discussões que não levam a lugar nenhum, em reações que não produzem resultado algum, em desgastes que só te afastam daquilo que realmente importa? Pois é. E o que Maquiavel nos mostraria, se estivesse aqui agora, é que o maior erro de quem vive à flor da pele não é sentir, é desperdiçar. Desperdiçar uma energia emocional que deveria ser tratada como ouro, mas é usada como se fosse areia. O 6º passo é esse. Comece a economizar sua energia emocional como quem protege um bem raro, porque ela é. Ela decide se você termina o dia esgotado ou inteiro. Se você toma decisões com clareza ou com pressa. Se você reage para provar algo ou age para alcançar algo. A diferença está sempre em como você usou ou desperdiçou esse recurso interno que deveria ser guardado com inteligência. A maioria das pessoas acorda já no piloto automático. Uma provocação aqui, uma mensagem atravessada ali, uma injustiça no trabalho, uma crítica vazia, um comentário maldoso. Em cada uma dessas situações, elas entregam um pedaço da própria energia. Uma resposta que não precisava. Um argumento para alguém que não entende. Uma justificativa para quem já decidiu te julgar. E no final do dia, estão cansadas, confusas, emocionalmente drenadas, sem entender o motivo. Mas o motivo é simples, a energia emocional foi mal investida. Maquiavel diria que o príncipe sábio escolhe onde lutar. Ele não enfrenta todas as batalhas. Ele não desperdiça forças em conflitos sem retorno. Ele guarda energia para o momento certo, porque entende que o poder não está em provar algo o tempo todo. Está em agir quando é necessário, com força total, com presença completa, com precisão cirúrgica. E para isso, é preciso aprender a economizar. E o que significa economizar, na prática? Significa que nem toda ofensa merece resposta. Nem toda afronta exige defesa. Nem toda injustiça precisa de reação imediata. Significa que você não tem a obrigação de explicar quem você é para quem já decidiu não enxergar. Que você não precisa se esgotar tentando corrigir a visão limitada de quem só enxerga o mundo pelo próprio filtro distorcido. Significa entender que sua energia emocional não é infinita. Que cada vez que você se irrita com algo pequeno, está retirando força de algo grande. Que a sua clareza é um saldo que pode se esgotar se você gasta demais tentando consertar o incontrolável. A maior prova de domínio emocional não está na resposta rápida. Está no silêncio que escolhe. Está na calma que não reage.
está na presença que se recusa a ser arrastada por qualquer vento. E por que isso importa? Porque o mundo está cheio de situações desenhadas para sugar sua energia. Pessoas que vivem do conflito. Ambientes que se alimentam do caos. Sistemas construídos para te manter reagindo, reclamando, brigando, explicando. E se você não tiver consciência, você vai cair nessa armadilha todos os dias. Vai se levantar disposto e ir dormir esgotado. Vai prometer que vai mudar, mas continuar repetindo os mesmos ciclos. Vai se sentir sem controle, não porque te tiraram, mas porque você entregou. A economia emocional não é sobre frieza, é sobre direção. É sobre saber onde vale a pena se envolver, onde vale a pena gastar uma palavra, onde vale a pena gastar um pensamento. E isso exige critério, exige autoconhecimento, exige a decisão firme de não se deixar levar pelo impulso. Você já viu pessoas que parecem estar sempre no centro do próprio eixo? Que falam pouco, mas quando falam, mudam o ambiente? Que não se envolvem em discussões tolas, mas quando agem, fazem todos ao redor parar para prestar atenção? Esse tipo de presença só existe porque essas pessoas guardam sua energia. Elas não se deixam levar por qualquer coisa. Elas não se gastam em cada detalhe. Elas economizam para ter impacto. E é exatamente isso que você precisa começar a construir. Pense agora em quantas vezes você se irritou com alguém que não merecia sequer sua atenção. Em quantas vezes gastou horas do seu dia remoendo uma crítica de alguém irrelevante. Em quantas vezes perdeu o foco por causa de algo que, dias depois, sequer importava. Agora imagine como seria se, em vez disso, você tivesse guardado essa energia, usado ela para tomar uma decisão importante, para focar em algo que realmente constrói, para cuidar de você com mais calma. O verdadeiro poder nasce aí, na decisão de não dar tudo de si para qualquer situação. Porque quando você aprende a economizar, você começa a acumular. E quando acumula energia emocional, você se torna alguém mais calmo, mais presente, mais firme, mais preparado. Não porque sente menos, mas porque escolhe melhor onde colocar o que sente. Maquiavel dizia que o poder está em quem age com cálculo. E o cálculo começa na economia. Só desperdiça quem não sabe o que quer. Quem sabe, guarda, protege, segura. Não por medo, mas por inteligência. Esse é o 6º passo. Economize sua energia emocional como um recurso escasso e valioso, porque é ela que vai decidir no fim do dia se você está sendo conduzido pela confusão dos outros ou se está guiando sua vida com precisão. A escolha é sua. E começa no próximo momento em que alguém tentar te tirar do seu centro. Você vai reagir ou vai guardar? Passo 7. Haja com precisão, não com pressa. E surpreenda com frieza em momentos de tensão. A maioria das pessoas acredita que agir rápido é sinal de força, que responder na hora é prova de coragem, que rebater de imediato mostra autoridade. Mas Maquiavel enxergava por outro ângulo. Ele sabia que a resposta impulsiva é, quase sempre, a mais fraca. Que o ataque feito às pressas não fere de verdade, só barulha. E que o verdadeiro poder está na espera, na análise, no silêncio que precede um movimento certeiro. O 7º passo não é um convite à passividade, é um chamado à estratégia. É o entendimento de que agir com precisão é mais forte do que responder por impulso. Porque o mundo não respeita quem se desespera. O mundo respeita quem espera, quem assiste à provocação sem se abalar, quem observa os erros do outro sem reagir no calor da hora. Quem age, sim, mas quando o momento é ideal e o impacto inevitável. A ação precisa nasce de quem domina a própria ansiedade, de quem já entendeu que não precisa responder a tudo que escuta,
que não tem que provar nada para quem não está disposto a entender, que não tem urgência em vencer, porque já se posicionou acima da disputa. Quantas vezes você sentiu aquele impulso de responder rápido, de se defender imediatamente, de contra-atacar com tudo? E quantas vezes depois percebeu que aquela pressa só te expôs? Que você se explicou para quem não merecia? Que entregou mais do que devia? Que se perdeu na ânsia de reagir quando poderia ter vencido apenas esperando? A resposta lenta, calculada e silenciosa é muitas vezes o golpe mais forte, porque ela não vem no tempo do outro, vem no seu. Ela não tenta se igualar à pressão do momento. Ela cria sua própria presença. E presença, como Maquiavel nos mostraria, é uma arma. Uma presença firme e fria desarma mais do que 1000 palavras ditas no impulso. O erro de quem vive reagindo é que se torna previsível. Basta apertar o botão certo que a resposta aparece. Basta provocar do jeito certo que o descontrole surge. E uma vez que você é previsível, você é controlável. Agora, quando você surpreende pela calma, pela precisão, pela frieza que ninguém esperava, tudo muda. O jogo vira. O outro pensa que você vai explodir. Mas você silencia. Ele espera que você responda. Mas você apenas observa. Ele se prepara para o confronto. Mas você some, analisa, reaparece só quando o ambiente já está moldado por você. Isso não é fraqueza, é domínio. É o tipo de força que não precisa mostrar os dentes, só marca presença com o olhar, com a decisão, com a clareza de quem não se move por necessidade, mas por escolha. E talvez esse seja o ponto mais importante: a escolha. Você precisa se lembrar todos os dias que agir rápido demais é abrir mão do controle. Que a pressa nesses momentos não é urgência, é armadilha. Quem te provoca quer te tirar do eixo, quer te ver descer de nível, quer te ver reagindo com raiva, falando sem pensar, fazendo sem refletir. Mas quando você escolhe agir com precisão, você desmonta o plano. Você não precisa gritar para ser ouvido. Não precisa se impor para ser respeitado. Não precisa vencer no grito. O seu silêncio, quando bem posicionado, fala mais alto. A sua calma em meio ao caos constrange quem não tem controle. E sua frieza estratégica deixa claro que você está num nível onde o emocional não decide mais. A ação precisa também mostra que você não tem medo de esperar. Que você não precisa agir só para aliviar a tensão. Que você pode carregar a tensão inteira e ainda assim escolher o momento certo. Isso assusta, porque o mundo está acostumado com reações imediatas, e quando você não reage, mas decide, você se torna imprevisível. E o imprevisível assusta, confunde, desconcerta. Maquiavel sabia que o verdadeiro poder não está no grito. Está na capacidade de olhar para a batalha e decidir quando e onde será lutada. Porque quem define o campo e o tempo do confronto já começa com vantagem. A sua frieza vira um espaço onde o outro se perde. Porque enquanto ele se desgasta tentando te tirar do sério, você se fortalece escolhendo a hora certa. E quando você finalmente age, não por raiva, mas por estratégia, a ação tem força. Ela não precisa ser intensa. Ela só precisa ser exata. Porque é o acerto no ponto certo que define um mestre. Não é a intensidade da reação, é a direção. Não é o barulho da resposta, é o silêncio que a precedeu. Por isso, não se apresse. Não se entregue ao impulso. Não se perca tentando vencer uma batalha que pode ser evitada com um passo atrás. Às vezes, o que parece recuo é só reposicionamento. Às vezes, ceder o primeiro movimento é o que te dá a chance de controlar os próximos 5. Esse é o 7º passo. Haja com precisão, não com pressa, e surpreenda com frieza. Porque, no fim das contas, o verdadeiro poder não é sobre fazer mais barulho que os outros.
É sobre fazer o movimento que eles não viram chegar. E esse movimento, quando vem na hora certa, muda tudo. Sem esforço, sem raiva, só com estratégia. Há alguns anos, eu estava em uma reunião importante, daquelas em que tudo parecia em jogo. Um colega, do nada, me confrontou com uma crítica injusta, pública, calculada. Por dentro, a vontade era explodir, me defender na hora, rebater com a mesma intensidade. Eu sentia o coração acelerar, o sangue esquentar. Mas naquele momento, algo me segurou. Foi como se uma voz interna dissesse: não agora. Eu respirei fundo, mantive o olhar firme e fiquei em silêncio. Enquanto ele falava, eu apenas observava. Analisava não só o que ele dizia, mas o que ele tentava esconder. Insegurança, necessidade de aparecer, talvez até inveja. E naquele silêncio, eu percebi uma coisa. Eu não precisava provar nada para ninguém. Eu só precisava escolher quando agir. E eu escolhi agir depois. Com calma, com estratégia. Dias depois, a verdade se impôs sozinha. E aquele que tentou me expor acabou se contradizendo na frente de todos. Se eu tivesse reagido na hora, talvez tivesse estragado tudo. Mas ao agir com precisão, sem pressa, eu preservei minha imagem, minha energia e ganhei algo ainda maior: respeito. Se esse vídeo te fez refletir, deixa o like, porque isso mostra que você está disposto a se tornar mais forte por dentro. Se inscreve no canal se você quer continuar nesse caminho de autocontrole, estratégia e clareza. Comenta aqui embaixo: qual das 7 ideias mais mexeu com você? Qual delas você precisa aplicar com mais urgência na sua vida? E, principalmente, assista os outros vídeos do canal. Cada um deles é uma parte desse processo de transformação silenciosa, mas profunda. Porque enquanto o mundo te ensina a gritar, aqui você aprende a dominar.